Olá, me chamo Abinaida Souza, sou graduanda do curso de Bacharelado em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou fazer uma apresentação sobre a organização do corpo das plantas vasculares. Este trabalho foi solicitado pela professora Lidiane Auna, da disciplina Morfologia e Sistemática de Criptógamas. As plantas vasculares primitivas eram descritas por possuir uma estrutura pequena e por possuir uma morfologia simples. Estas plantas envolvem as riniófitas, zosterofilófitas e timerófitas, que foram os principais grupos no período Siluriano Médio até o Devoniano Médio, há cerca de 425 até 370 milhões de anos. O surgimento de um sistema de transporte de fluidos composto por xilema e floema resolveu o problema do transporte de água e nutrientes para a planta. A capacidade de sintetizar lignina, embutida nas paredes das células de suporte e de células de transportadoras de fluidos, foi um passo importante na evolução das plantas. Acredita-se que as plantas originais podem ficar eretas não apenas sob a pressão do turgor, que limita seu habitat, mas também sua forma. A lignina confere resistência às paredes, tornando mais fácil para os esporófitos vascularizados atingirem alturas mais elevadas. As plantas vasculares também são conhecidas por sua capacidade de germinar altamente através do trabalho de meristemas apicais encontrado no caule e nos ramos. As partes subterrâneas e aéreas do esporófito das primeiras plantas vasculares variam ligeiramente em termos de estrutura. As plantas antigas produziam plantas especiais com corpos diferentes. Estas plantas tinham raízes que eram utilizadas na preparação e absorção de água e sais minerais, e os caules e folhas que proporcionaram um sistema que melhor se adequava às necessidades da vida na Terra, nomeadamente a descoberta de energia solar, dióxido de carbono, atmosfera e água. Durante esse tempo, a geração de gametófitos diminuiu gradualmente em tamanho e gradualmente se tornou mais segura e dependente da ingestão de nutrientes no esporófito. O esporófito das plantas vasculares era um ramo distinto, igualmente dividido, de eixos e folhas sem raízes. Em particular, na evolução, surgiram diferenças morfológicas e fisiológicas entre as várias partes do corpo da planta, produzindo a divisão de raízes, caules e folhas. A principal diferença na formação de raízes, caules e folhas está na distribuição do tecido conjuntivo do sistema vascular e básico. Embora o registro fóssil revele pouco sobre a origem das raízes, como a conhecemos hoje, elas provavelmente devem ter se originado nas partes inferiores, geralmente subterrâneas, do antigo eixo baseado em plantas. As folhas aparecem como protuberâncias, primórdios foliares, do meristema apical do sistema caulinar. Do ponto de vista evolutivo, existem dois tipos distintos de folhas: micrófilos e megáfilos. As primeiras plantas vasculares, como muitas plantas hoje, são feitas inteiramente de tecidos primários. O segundo crescimento ocorreu durante o período Devoniano Médio, cerca de 380 milhões de anos atrás, em vários grupos de plantas vasculares não relacionadas. De acordo com uma teoria amplamente aceita, os micrófilos são derivados da especulação do eixo principal de uma planta, chamados de enações. Já os megáfilos evoluíram a partir da fusão de sistemas de ramos.
As primeiras plantas vasculares produziam apenas um tipo de esporo, devido à meiose. Tais plantas foram chamadas de homosporadas, enquanto a heterosporia produz dois tipos de esporos em duas espécies diferentes de esporângios, chamados de micrósporos e megásporos. A heterosporia apareceu várias vezes ao longo da evolução em grupos não relacionados durante a emergência de plantas vasculares. Devido à sua familiaridade com a vida terrestre, as plantas vasculares tornaram-se naturalmente bem-sucedidas e são as principais plantas nos habitats do mundo. E essas são as referências que eu utilizei para fazer o vídeo. E obrigada a todos pela atenção.